Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vamos falar sobre Ainda Estou Aqui. Esse filme que tá dividindo opiniões e que tá todo mundo gostando e que querem que a Fernanda concorra ao Oscar, porque se o Oscar fosse baseado em curtidas, em voto popular, ela já tinha ganhado, porque os brasileiros estão notando a foto dela lá no Instagram do Oscar. Mas bom, aqui o assunto não é pra falar tanto sobre Fernanda Torres, é pra falar sobre o filme realmente. Bom, o filme ele é sobre ditadura, mas ele tem uns pontos muito equivocados sobre o que foi a ditadura e o que essas pessoas viveram na ditadura, porque sim, conta muito da história da ditadura e é muito triste porque tem muita tortura, muita perseguição, tem vários outros tipos de coisas que eu não prefiro não comentar aqui, mas que foi muito por cima, foi muito baseado na família da nossa protagonista, que era uma família feliz até então. Aí o marido era político e depois ele se afastou do país, depois ele voltou e não quis mais continuar na política, mas ainda era um laranja de alguma coisa e pegaram ele. Aí quando pegaram ele, depois pegaram dois membros da família, que foi a mãe e a filha mais velha. Aí acabaram torturando as duas pra ver se as duas tinham conivência com o caso, mas não tinham. Aí foi muito tempo de sofrimento que mostra lá graficamente atores renomados, sabe, fazendo aquelas cenas acontecerem. E é muito triste quando acontece porque foi real, porque foi baseado numa história real. Mas aquilo tudo no cinema parece real, que você tá vendo realmente o que aconteceu no ano, que realmente foi tortura. E realmente você gela sua espinha, porque realmente acontece muitas coisas pesadas, mas assim, eu acho que ele passa muito por cima, porque tipo, tá, acontece que no começo é uma família normal, que adota um cachorro, que tem uma vida burguesa no Rio de Janeiro, com uma casa que eles só citam a casa, mas nunca mostram, mas que eles têm uma casa para alugar, para comprar, sei lá, para reformar. E tipo assim, aí do nada acontece uma rebelião, um negócio que a família inteira tem que, sabe, se movimentar e as crianças ficam presas na casa. Aí o homem vai depor, o homem some. Aí depois, tempos depois, a gente público percebe que eles sumiram com o corpo, assim como eles sumiram com vários outros tipos de corpos na ditadura, mataram muita gente inocente. E tipo, a gente vê muito do jovem de hoje em dia comparado ao jovem daquela época, porque naquela época os jovens todos de hoje, que são esses jovens mais militantes, eles não se dariam bem naquela época, porque era uma época sem mimimi. Hoje é muito mimimizento essas pessoas. E lá naquela época eles iam ver, eles iam pegar no fio descascado do que era realmente ser um jovem naquela época, de não poder ouvir músicas, não poder ouvir disco, não poder, sabe, gostar de cantores, porque os cantores cantavam músicas revolucionárias e a ditadura não permitia eles cantarem essas músicas por conta da era Vargas, de tudo que a era representou, que quem implantou esse coisa foi o Vargas, quem implantou essas coisas foi o Vargas, quem implantou foi o governo dele. Foi realmente uma ditadura, porque todo país tem sua ditadura, desde a ditadura da Venezuela, atualmente, até ditaduras anteriores, como a ditadura da Rússia, da França, da Alemanha mesmo, com o nazismo. E aqui realmente conta essa história que aconteceu no Rio de Janeiro com uma mulher que lutou tantos anos contra a ditadura, que lutou para extinguir o que eles faziam, que ela passou vários anos na prisão, que ela tinha cartas, tinha coisas de outras pessoas também falando que passaram na prisão, que foram muito sérias, foram muito ruins. E que, tipo, o que essa mulher passou, ela foi muito forte para aguentar, olha, porque eu não iria aguentar nem a metade do que ela passou. Todo dia tendo que depor, ver as mesmas caras no livro lá, para falar se reconhece ou não. E, tipo, realmente não foi fácil, foi uma maior luta para ela, tipo, ganhar a liberdade dela. Tanto que até hoje ela viveu a sombra disso. E ela morreu sem saber onde seu marido estava, entendeu? Ela nunca soube o que aconteceu com ele, a tortura que fizeram com ele, que onde jogaram ele. Muita gente falou que jogaram no rio, outras pessoas falaram que ele era enterrado. E ninguém sabe até hoje, e ninguém foi punido. Isso é muito triste, porque, tipo,
é uma vida, sabe? Eram vidas. Muitas vidas eram culpadas, mas muitas vidas eram inocentes também. E é isso que o governo deveria saber, entendeu? Deveria pôr a mão na cabeça e punir as pessoas. Claro que puni-las, as outras pessoas não voltariam, as inocentes, mas pelo menos pela memória da família, a memória das pessoas que lutaram tanto para a ditadura acabar, para que esse momento sombrio na história do Brasil, da humanidade, acabasse, para acabar assim, sabe? Ninguém sendo punido, a era passando, pessoas morrendo, pessoas ainda vivendo sobre a sombra dessa ditadura horrível, dessa sombra mesmo que passou pelo nevoeiro do Brasil. E esse pedaço de história, porque isso é sim história, isso aconteceu realmente na vida de várias pessoas. E aconteceu especificamente na vida dessa pessoa que contou essa história nesse filme. É claro que é muito romantizado muitas coisas, é muito, sabe, burguesado. Porque aqui a gente tem a visão só da burguesia de como era essa ditadura. A gente não tem a versão dos pobres de como foi a ditadura para eles, dos pretos, dos LGBTs, só para uma classe social de uma família teoricamente rica com 5 filhos e que viaja o mundo inteiro, que a filha vai para Londres, a filha vai para não sei aonde. Aí que acontece isso. Eu senti falta mesmo de mostrar mais a ditadura do povo mesmo, vivendo o povo, não da ditadura burguesa. Isso eu não gostei tanto no filme, é por isso que ele perdeu alguns pontos comigo. Mas em quesito de atuação, a Fernanda Torres realmente representou, a mãe dela representou, que é a Fernanda Montenegro, no papel da personagem. Os filhos, os atores grandes, os atores pequenos, os atores mirins, os atores coadjuvantes, até mesmo quem passava atrás da tela do filme, também realmente representou o filme que era realmente para representar. Falaram sim sobre alguns assuntos bem específicos, como sexualidade, sobre raça, sobre realmente o que a ditadura fez na cabeça do povo. Mas eu sinto que esses assuntos foram muito jogados em prol de contar uma mesma história de uma mesma coisa. Porque, tipo, como se a história por muito se alongasse e por muito se repetisse. E são mais de 2 horas, quase 3 horas de filme. E isso fica muito chato em alguns pontos. Mas outros pontos eu gostei, porque conseguiu em 3 horas contar uma história bem emocionante, que você chora em vários momentos, que você, tipo, reflete, pensa no mundo que você vive hoje, o quanto você é privilegiado de viver no mundo que você hoje, onde tem acesso à internet, naquela época não tinha, em que você pode falar, você pode fazer textão, você pode ser ouvido realmente, você pode realmente ter voz e vez na sociedade. Não é só como tá aqui, é aqui. Não. Tá aqui, você fala e alguma coisa realmente acontece, entendeu? Porque hoje a internet é a ferramenta do mundo. Naquela época era o jornal. Tanto que a história da família foi parar no Jornal Internacional, foi parar no Jornal do Brasil. Mas, tipo, muita gente não comentava no Brasil mesmo. E muita gente não comentava lá fora. Muita gente fechava o olho, porque como era ditadura no Brasil, muita gente passava por muita coisa lá fora também, porque realmente lá fora realmente aconteceu vários outros tipos de coisas que estavam acontecendo e não tinha como um povo ajudar o Brasil, porque eles também estavam sofrendo com inflação, com um período sombrio na história do mundo, na história da humanidade, na história dos Estados Unidos, da Alemanha, de Paris, de todos os outros países, mas que eles ao menos tentavam ajudar de alguma forma, tipo divulgando a notícia, falando mais sobre isso, sobre os horrores que foi essa era sombria na história do Brasil. E aqui os personagens realmente, eles trazem emoção do que foi essa época, do que realmente foi viver nessa época, do que foi ser jovem, adulto, velho, idoso nessa época, que foi realmente muito sofrido para artistas, para pessoas normais, para pessoas comuns, para pessoas que gostavam de arte, para pessoas mais militantes, para pessoas mais esquerdistas, para pessoas mais, sabe, mais livres realmente, que queriam se ver livre. Porque imagine você crescer num mundo onde você é livre e do nada te prendem. É muito triste e você não sabe como lidar, porque desde quando você foi livre, você não quer voltar pra gaiola, você não quer realmente viver numa gaiola, porque você sabe que isso é triste e que não vai adiantar em nada, que tipo não vai dar resultado, que você vai apenas sofrer, você apenas vai, sabe, bater sua cabeça na parede sempre. E assim, eu vou dar logo nota pra esse filme antes que eu me esqueça. Eu achei ele um filme bom, mas ao mesmo tempo um filme mediano. Ele fica entre essas duas vertentes. Tanto que eu dou pra ele um 8,5
não 9, não 10, por pontos que eu já listei aqui que eu não gostei, teve outros pontos que também não gostei, mas que não veio ao caso, que são problemas pessoais que eu tive com o filme. Mas a atuação aqui tá maravilhosa, a história, o enredo tá maravilhoso, atores renomados, que eu acho, sim, que esse filme tem uma grande chance de ganhar o Oscar, da Fernanda ganhar o Oscar, de tudo isso acontecer, de ser um filme representativo para o Brasil, para a história do Brasil, que vai representar muito para futuras gerações que queiram saber como foi a ditadura para esse povo mais burguês. E realmente é uma história que emociona, ao mesmo tempo toca em uma ferida aberta do povo brasileiro, que foi a ditadura. E eu sinto que se tivesse um segundo filme e contasse mais a história do povo mesmo vivendo a ditadura, não essas classes mais altas, seria legal, seria melhor, seria mais coerente com a história, seria mais envolvente com a história. Mas aqui a história até que tá bacaninha, assim, tem muitas coisas que se repetem, tem coisas que são previsíveis, como o cachorro morrendo ali atropelado, vigias vigiando toda hora a casa da moça, testemunhas assim, rodando a casa, falando, mandando cartas, se solidarizando mesmo. E o que eu gostei muito nesse filme foi que a virada de chave que ele deu, a moça lá, a mulher, que eu me esqueci o nome dela, e os filhos vão morar em São Paulo depois que ela descobre que o marido dela sumiu. E eles acabam tendo uma nova vida em São Paulo, prosperando muito. Ela acaba se formando de professora, dando aula, falando um pouco mais sobre isso, abrindo a mente das pessoas, porque já era uma nova época, já eram os anos 90, não era mais os anos 70 nem 80. E mostrando que realmente a história jamais poderá ser esquecida, a história jamais poderia ser esquecida. E isso foi um ponto positivo do filme, porque a história realmente não deve ser esquecida pra gente não fazer igual nessa geração, nas próximas gerações, porque a minha geração já está sendo o futuro do Brasil, realmente. Já está sendo. Nós já estamos sendo os adultos desse ano, já dos próximos anos, e próximos anos a gente vai crescer mais e ser os adultos que nossos pais um dia já foram, que nossos avós já foram, bisavós, e a gente precisa mudar. Porque se a gente não mudar, a gente vai continuar com a corrida dos ratos e sendo a mesma coisa, CLT, apanhando, sendo escravizados, agora numa escravidão moderna, sem educação. E é isso que a gente vê hoje em dia. Muita gente sem educação, muita gente sem CLT, muita gente trabalhando, muita gente, sabe, se escravizando por falta de oportunidades, de inteligência, de estudo, de educação. E a gente vê muitas essas crianças coaches que tem hoje em dia na internet que, em vez de estarem brincando, estão lá vendendo curso de como vender mais cursos, sendo coach, vendendo para as pessoas de baixa renda, principalmente crianças como elas, de que devem abandonar a escola e viver de internet. Eu trabalho com internet quase 10 anos, ano que vem vocês sabem que eu vou fazer 10 anos, e eu nunca na minha vida vi isso de você só depender da internet e ser milionário. Não existe isso. Essas pessoas que falam isso são privilegiadas, você precisa ver o rosto delas, brancas, e crianças que têm uma qualidade de vida, que trabalham na empresa dos pais, e que acham que só porque teve um probleminha aqui na empresa, eles, sabe, tem um problema na vida, que eles são pobres. Hoje, se uma pessoa investir dinheiro aqui, ela deixa de comer aqui no outro dia, ela tá vendendo a janta para comprar um almoço, mas se ela investir o almoço, ela não vai comprar a janta e não vai comer nunca mais. Então é isso que a consciência de classe desse filme faz. Tipo, o que foi a ditadura para essas pessoas mais altas e o que foi a ditadura para as pessoas mais baixas não conta. Então acho que isso que faltou no filme e que deixou ele com menos pontos do que o Wicked, do que o Moana e do que esses outros filmes, sabe? E essa é a minha opinião sincera sobre o filme. Se gostou, se inscreva no canal, deixa um like e é isso. Tchau.